que é isso aqui na minha mão? Por que sabemos que é uma arma? Estamos vendo. Fé natural. E não pode misturar essa fé natural com uma fé sobrenatural daquilo que não se vê. E corre muito o perigo disso. Aí está vendo como é bom aprender? Aí está vendo? Já começa já a fazer feito o trabalho, meu Deus. Texto. Vocês não sabem que não existe ateu por conveniência. Mas não existe ateu. Eles dizem que é ateu, mas se perguntar para um ateu que livro é este, eles vão dizer eu vou dizer um livro. Porque eles estão vendo a fé pela fé natural. Agora, esta fé natural, que todos veem, sabem, não se pode misturar com a fé sobrenatural. Aquilo que nós estamos vendo, a fé que nos conserva a salvação com o significado dentro da palavra de Deus, relacionado àquilo que nós estamos vendo. Compreenderam? Isso aqui a irmã compreendeu fácil. E creio que outros também compreenderam. Mas há uma observação na Bíblia Sagrada sobre a fé com essência. Aquela fé que reconhece Cristo, que não está vendo literalmente, mas crendo na realidade. Por isso que é preciso, sempre foi assim. Nós, vocês, precisamos de ensinamentos. Todos nós. Jesus disse que errais não conhecendo nem o poder de Deus. Tanto a sensibilidade quanto a sabedoria tem que estar junto. O poder de Deus, ele vem com a finalidade de nos colocar em uma firmeza 100% garantida por Deus, porque poder no grego é dinamite, quebra pedras. A vitória já deu a vitória em tudo em Cristo, Senhor da glória. Como de sempre, eu quero convidar aqui a minha esposa para sempre participando, não é? Pode vir. Daqui a pouco nós vamos orar e vamos já meditar nessa palavra criativa, palavra com grande progresso para nós. Os irmãos analisem bem, já vou passar para ela, mas veja como é importante a pessoa aprender a palavra. Não faz muito tempo eu estava comentando sobre a necessidade de ter paciência. E por que possuir paciência? E as pessoas que não aprenderam, irmãos ou irmãs, tinha ensinado que a pessoa não pode pedir paciência. Que quando pede paciência vem mais lutas, mas é um ensino errado. Agora, todas as vezes que vem uma luta, você se explode, nunca acata a oportunidade de Deus, todas as oportunidades de Deus que vem, porque a luta produz o quê? Paciência, ela é produtiva, ela produz experiência. Cada um problema que você passa, que suporta com paciência, então aquela paciência contribui para qual finalidade? Crescimento, experiência, esperança e esclarecimento. Compreenderam por que a igreja nós precisamos estar sempre aprendendo do Senhor? A
trombeta está prestes a tocar e só virão os pacientes. Palavra para a minha esposa. Cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor. Igreja, vamos glorificar o nome do Senhor com 26 harpas nessa manhã, para o nome dele ser glorificado. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os olhos são de puro jaspe e as ruas de jurisdição. Pensa como será glorioso que se atreva a multidão, que cantando a cada chegada dos que pensem na tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, onde as margens jogadas de rios são as regras do nosso Jesus, a melhor perpétua aurora, onde Deus mesmo anunciará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a mente será vibrante, e das harpas as doce harmonia, ao passar o Jordão souvirão, esplendores que levam a morte, as circunstâncias não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, e Jesus, o fiel verão. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos Brasílios que aqui, qual será desfrutar essa igreja que espera os salmos ali? Os encantos do mundo não pode ou buscar essa glória além. Não almeja viver o antigo nesta formosa Jerusalém. Não almeja viver o antigo nesta formosa Jerusalém. Deixa essa vaca ouvir. Salvo ouvir no sábado o Senhor falar sobre a fé natural e a fé que você não vê, mas você tem certeza. Então, quando você tem certeza que você é salvo, você almeja estar com Cristo na glória. Então, você tem essa certeza. E aqui nesse louvor ele está falando de uma cidade linda, preparada para o salvo. E muitos estão aqui só no horizontal, pensando só nas coisas da terra. Isso é muito triste, a gente vê até crentes nessa situação. Eles não estão pensando lá em cima, naquilo que já está preparado para nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro que quando você parte desta vida, você vai para outra vida, é uma vida eterna com Cristo. E muitos não têm essa certeza. Muitos estão buscando coisas da terra, mas não estão buscando a do alto do céu, igreja. Nós temos que estar almejando essa nova Jerusalém. E não as coisas da terra são passageiras. Tudo aqui vai ficar.
nada, nós temos que estar ligados lá no alto, no céu. Quando você parte, você tem certeza, um irmão, ele partiu no Senhor, ele partiu para Cristo, ele vai contemplar essa nova Jerusalém e todos os salvos em Cristo Jesus. Nessa manhã, vamos fazer uma breve oração pela Igreja de Cristo, pelos seus filhos, né, pelos pastores, os dirigentes, pelos obreiros da casa do Senhor, por todos que fazem a obra do Senhor, aqueles que já vão saindo para levar a sua mensagem da palavra. Quantas pessoas aí sem saída, elas acham que o mundo, elas estão numa situação tão difícil que acham que acabou, mas quando você entrega a vida para Cristo, você tem certeza que Ele é o teu advogado, o teu juiz, teu médico, o teu defensor. Então, igreja, vamos orar por aqueles que estão imaginando que tudo acabou. E quantos estão nessa situação? Vem momentos da vida na tua vida que você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Mas quando você olha para o alto, você tem sem saída, porque aquele que morreu, aquele ressuscitou e ele vive e ele intercede por nós. Quando eu estava aqui, o irmão estava ali, a primeira palavra de meditação falando sobre Pedro, o Senhor falando que o diabo queria se virar, né, a alma de Pedro, e Pedro todo emocionado, falou, não, eu estou pronto para ir contigo à prisão, mas o Senhor intercedeu por Pedro, igreja. Nós temos um Deus que intercede por nós. Quando vem o perigo, Ele conhece. O mal só chega até a nós se o Senhor permitir. Não é assim não, igreja. Ele só chega até o céu e serva de Deus, a tocar no céu e serva de Deus se o Senhor permitir. Mas Ele nos dá o escape, aleluia. Vamos orar por aqueles que acham que não tem escape. Mas o Senhor está intercedendo e orando pelo seu servo, pela sua igreja. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja nessa manhã. Pedindo, Senhor, perdão da nossa falha, nossas misérias, porque, Senhor, pecamos no pensar, no falar, no agir. Mas o Senhor é santo, poderoso, misericordioso, e tem poder para repreender os laços, repreender os planos malignos das trevas, toda seta maligna contra a tua igreja, contra os teus servos, contra os teus filhos, seja repreendida, caia por terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Venha dar sabedoria, entendimento aos teus servos, para que nós venhamos, Senhor, estar ligados lá no alto, na tua presença, no teu amor de Pai. Meu Senhor, deu seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, porque sabíamos que Ele ia herdar a vida eterna. Então, Jesus, nessa manhã, visita os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, aqueles que estão desengaнаdos. Meu Pai, Senhor, do teu querer, da tua vontade, da cura, Senhor, da transformação, da libertação. Aqueles que estão nas cadeias, meu Pai. Pai querido, meu Pai amado, seja conosco na nossa jornada, na nossa caminhada, e repreenda toda essa maligna, toda ação diabólica caia por terra e dá o grande livramento em nome de Cristo Jesus, amado Senhor. Amém. Amém, Jesus. Louva a Deus, é a oportunidade, graças a Deus. Daqui a pouco iremos à meditação desta boa palavra, a palavra do Senhor que nos conserva constantemente. Glória a Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louva ao Senhor com o hino da harpa cristã, amém? O hino 340, que tem o título Um Povo Forte. Glória a Deus. Nós somos um povo forte em Cristo Jesus, né, irmãos? Aleluia. Quem souber, me ajuda. Quem não souber, fica em espírito de oração, amém?
Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não vem nem a morte, nem a ele pertencer. E virá sobre o sol, com Cristo ao Salvador, com Cristo também Deus não está. Um dos pais, podes tu também dizer, sou um dos pais, um dos pais, um dos pais, podes tu também dizer, sou um dos pais, ensinando o reino do poder está em pé, pelo amor de Deus, ungidos a clamar em oração, esse momento é descido, e o fogo do seu Pai, podes tu dizer também, sou um dos pais, um dos pais, um dos pais, podes tu dizer também, sou um dos pais, um dos pais, um dos pais, podes tu também dizer, sou um dos pais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido, por levar a sua voz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos pais, um dos pais, um dos pais. Podes tu também dizer, sou um dos pais, um dos pais, um dos pais. Podes tu também dizer, sou um dos pais. Não seja testemunho para buscar o dom de Deus, dom que tu faz vitorioso da criação do céu, de Jesus maravilhoso. Poderás então dizer, sou um dos pais, um dos pais, um dos pais. Podes tu também dizer, sou um dos pais, um dos pais, um dos pais. Podes tu também dizer, sou um dos pais. Somos um dos tais. A união faz isto em Cristo, um dos tais. E podes tu também dizer, somos tais, por causa do Espírito Santo que veio sobre nós com abundância e para fazer morada. Vamos já ler a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Se alguém quiser ficar mais para frente, venham para... quanto mais a gente ouve, melhor, mas distribui melhor e se dá muito mais melhor. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17. Graças a Deus. O Evangelho de João. João, irmão de Cristo, o Evangelho que escreveu o apóstolo João. Vamos analisar a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 ao 5. Depois vamos analisando mais a palavra do Senhor. Com precisão. Encontraram? Todos encontraram? Capítulo 17 do Evangelho de João, versículos 1 ao 5. Nós vamos analisando as conclusões tão importantes, ou essas conclusões tão importantes, feitas pelo próprio Senhor da Glória. Já podemos ler, irmãos?
Então vamos ler. Quem não tem a Bíblia, mas ouça. Ou se alguém quiser fazer parceria com o seu próximo aí, faça. Jesus, na minha Bíblia está escrito, Jesus ora por si mesmo. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe desse autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. Versículo 3. E a vida eterna é esta: que se conheça a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, com piedade, ou seja, completei na terra, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Assim, pois, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Diz a palavra de Deus. Pode assentar, que nós já oramos, já pedindo a Deus. E o Senhor tem um compromisso de quando pede, recebe. Não sei se as irmãs sabem, os irmãos, mas nós temos orientações bíblicas sobre a maneira de orar e como devemos orar e a maneira de recebermos. E encontramos na Bíblia Sagrada, nas nossas orações, além delas ser submissa com a vontade de Deus, tem algo que nós precisamos pedir, que é a sustentação de toda a criatividade espiritual em Cristo. É sabedoria. Sabedoria. Cristo, a fonte da sabedoria. E Ele, demonstrando a sua obra, sem nenhum pingo de dúvida, em direção ao Calvário. É a oração onisciente que o Senhor da Glória fez naquela época. Ele, direcionado já à crucificação, ele fez esta oração descrita nesse capítulo 17 do Evangelho de João. Esta oração desse capítulo, ela possui 3 seções. Isso é muito importante, quem não descobrir, descubra. Ela possui 3 significados. Esta oração do capítulo 17 do Evangelho de João. Já descobriram? Ela é dividida em 3 etapas. Aonde nós lemos, Cristo está orando por si mesmo. Já demonstrando ao Pai, o Pai já sabia, mas ele com o Pai tem prazer em falar com o outro, porque os dois são unidos, sem distração alguma. E por fim ele orou ao Pai, expressando a obra que o Pai deu a fazer e que a obra estava realizada. Mas ele orou pedindo ao Pai a restituição da glória. No versículo 5, faz o fechamento sobre esta oração, que ele está pedindo a restituição da glória.
E depois que Jesus subiu, veio sobre nós o Espírito Santo para ficar em cada vida. Quem sabe que é assim? Quem sabe? E hoje, cada um de nós, temos esse ministério pessoal permanente, devido o Pai ter ouvido a oração do Filho em tudo. Louvado é o nome do Senhor da glória. E ele pediu por ele e foi ouvido pelo Pai. A instituição da glória. A glória que ele tinha com Cristo antes que o mundo existisse. Existia a glória. Qual a glória? A luz de Deus, que não iluminava a natureza, os céus, a terra, o sol. Era uma glória que tinha com ele antes que o sol existisse. Foi esse tipo de oração que ele fez. E ainda ele continuou dizendo que aqueles que o Pai deu a ele estavam seguros. Todos que mostrassem, quer dizer, eu, você, aquele, aquela, aquele que crê na palavra, está incluído nesta oração. As irmãs estão compreendendo, os irmãos? Então, a época que o querubim estava em comunhão com Deus, não existia sol. Existia a verdadeira glória de Deus. Por fim, depois que houve batalha nos céus, o paraíso desceu, o mundo escureceu, o Espírito de Deus parou-se sobre as águas, ou pairava, aí onde o Senhor disse, haja luz e houve o sol. Mas não esta glória que estamos vendo nos dias atuais, a iluminação de Deus sobre o ser humano. Ele está pedindo ao Pai uma glória, além dessa glória, como é demonstrada através da luz do sol. É uma glória além desta. Ele está pedindo, ou ele pediu e foi aceito, a glória que tinha com ele, como eu expressei, a palavra nos ensina assim, e ele foi ouvido. Agora, para nós temos a revelação, depois que ele fez esta oração, o Pai ouviu, e o Pai revelou para nós esta glória, porque em tudo ele foi ouvido pelo Pai. Vocês estão compreendendo? A glória que Jesus pediu ao Pai, eu repeti, é além da glória que é mostrada pela luz do sol. É a glória genuína de Deus, que há de vir sobre novos céus e nova terra. Eu quero dar uma referência desta oração aqui no capítulo 21 do Apocalipse, versículo 23. Se os irmãos quiserem olhar, acompanhar, sim, sobre a oração de Cristo, que foi ouvida pelo Pai e agora revelada na Bíblia Sagrada, através da Bíblia Sagrada e também dentro dos nossos corações. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Louvado e glorificado é o nome do Senhor para sempre. Encontraram, para nós termos cada momento a mais, além da
apesar da fé cristã, a fé salvífica, mas também o conhecimento suficiente para que estejamos estruturados e bem formados. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeça. Está compreendendo? Porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua. Aleluia! É esta oração que foi ouvida agora, a oração feita por Jesus, pedindo ao Pai, a restituição da glória, é revelada à igreja. Deus trabalha, aleluia! Deus trabalha caminhando com a igreja, aleluia! E comentando com a igreja as revelações de pai para filhos. De pai, o pai é Deus, e os filhos são os que recebem a palavra. Por isso que é importante avaliar bem o que o Senhor da glória sempre propôs para nossa riqueza e demonstração do nosso ânimo. Então João viu a nova Jerusalém iluminada, não com a luz do sol, nem com a luz da lua, mas com qual tipo de luz? A glória que vem diretamente de Deus. Aquela glória que é a glória de primeira grandeza. A glória de primeira grandeza, ela não atua como a glória do sol. O sol simboliza a glória de Deus. Está em Mateus 13:43. Mas analise bem, por qual motivo nós não podemos fixar os olhos no sol? Por quê? O sol é forte, mas não é o sol que é tão forte, é o nosso corpo que é tão fraco. Nossos corpos são tão fracos que não conseguimos contemplar nem o símbolo da glória de Deus que é transmitido através da luz do sol. Veja bem. Agora, naquela oração que o Senhor da glória mencionou, não somente verbalmente, por palavras, mas também na prática da palavra. Se nós não podemos contemplar nem o símbolo da glória de Deus por qual motivo? Porque os nossos corpos são corpos tão frágeis devido à herança que veio ainda dos corpos, a herança hereditária, a herança vindo ao pecado, através do pecado de Adão, não podemos nem contemplar o símbolo da glória de Deus. Quando olhamos no sol, nossas vistas, meu filho, se baralham, devido à fragilidade do corpo. Só que na visão da fé invisível, o que aconteceu? Jesus pediu ao Pai que glorificasse a Ele com aquela glória que já mencionada aqui na Bíblia Sagrada, glória que antes que o mundo existisse, existia Deus na glória, na luz inacessível, hoje chamado assim na Bíblia, em 1 Timóteo 5,17. E aquela oração foi ouvida e para nós agora é revelado. Por isso que é preciso nós termos o Espírito de Deus com abundância
para que faça nós cremos aonde estamos e para onde iremos, e aonde viveremos eternamente. Olhe bem, então este é o tipo da fé que não se vê, mas crê genuinamente para a justiça, porque Cristo é absolutamente digno de confiança. Se ele orou ao Pai por si mesmo, pedindo a restituição da glória, e por ele foi ouvido, pelo Pai foi ouvido, mas a oração de Jesus, o Senhor da glória, é aquela oração que não é uma oração egoísta, é uma oração que ele fosse glorificado juntamente com a igreja. Aleluia! Não é só para ele, é para a igreja do Senhor da glória. Analise bem. Eu quero ainda dar mais uma referência, mas analise bem. Como é importante você compreender aonde está o efeito da salvação e por que a salvação e as garantias plenas que a salvação traz, principalmente com o selo do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos analisando bem, fixando, mesmo que sejam algumas palavras repetidas uma vez e outra, para que outras vezes, para que nós entendamos melhor, porque a questão da palavra, quem está pregando, ele tem a responsabilidade de transmitir, e quem está ouvindo tem a responsabilidade de receber. Compreenderam? Para que a palavra não fique em vão, ou não leve para casa aquilo que aprendeu e depois esquece. Não é para guardar, para que tenha a palavra de Deus. Então vemos que a oração de Cristo já é revelada a palavra que não necessita do sol e da lua, porque a glória do Senhor tem iluminado. Vamos analisar isso aqui no capítulo também 22 do Apocalipse. Capítulo 22, diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus, aqui é para nós também. 22, primeiro até o 4, nós estamos lendo a Bíblia, examinando a palavra. E mostrou-me um rio de água, da água da vida, claro como um cristal, que procedia de onde? Do trono de Deus. É para nós a palavra. E todo o trabalho de Deus é atribuído à igreja. Por isso que a igreja precisa ter essa responsabilidade plena de ouvir a palavra, receber e sentir a glória de Deus em nós. E Deus também seja glorificado através das nossas atitudes. Mostrou, diz aqui a palavra de Deus, o trono de Deus e do Cordeiro, o próprio rio, e no meio da sua praça, e do ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E aqui diz a palavra do Senhor nosso Deus. Aí está o fim dessa natureza. Estamos trabalhando relacionado com a oração de Jesus ao Pai, e o Pai ouvindo a oração e trazendo já para nós a revelação da palavra. Está o rio da vida, claro como cristal, a árvore da vida que simboliza Cristo, o Senhor da glória, no meio, diz a Bíblia Sagrada, no meio do paraíso.
E analisando isto, é a restituição da glória, analisando essas palavras. E ainda produz frutos de 12 em 12 meses, meses eternos, e não haverá mais ali ferrugem, não haverá apodrecimento nas folhas, não haverá amarelão nas folhas, amarelões nas folhas, porque são a conservação conservada através da glória de Deus eterno. A glorificação. Pode louvar a Deus do Senhor. Aleluia. Veja bem como diz a palavra de Deus. E aí, no versículo 3, ali não haverá mais, jamais maldição nela. Não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os... Mas aí os irmãos estão compreendendo que nós não podemos olhar para o sol, parar as nossas vistas, por causa desse corpo fraco, e tão reclamantes que é. Não reclamamos mais porque o Espírito de Deus em nós com abundância, mas mesmo assim o ser humano é fraco. E analise bem, quando nós estamos comentando que a glória que foi conquistada por Cristo e ilustrada através da luz do sol, e não podemos contemplar essa glória nesse corpo nem pelo símbolo. Mas olhe bem a convicção que eles trazem a palavra de uma maneira toda especial. Aqui no versículo 5 do capítulo, versículo 4, do capítulo 22 do Apocalipse. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Por que nós estamos aguardando a transformação literária do corpo? Por qual motivo nós estamos, os que recebem a sua palavra, está aguardando a ressurreição dos corpos, dos salvos em Cristo Jesus? Porque é esse corpo que hoje existe, que não consegue contemplar nem o símbolo da glória de Deus, que já foi dita várias vezes, mas é importante para uma melhor memorização. Agora, na revelação da restituição da glória, veremos face a face ao nosso Deus em Cristo. Veremos a glória de Deus que está em Cristo e veremos com alegria. Glória a Deus. Veremos com alegria. Por qual motivo? Porque esse corpo fraco será desfeito, os corpos fracos serão desfeitos e serão refeitos com corpos incorruptíveis, que não se corrompem com algo algum sucedendo, incluindo, nós vemos o exemplo tanto no capítulo 19 do livro de Êxodo, quanto no capítulo 24, quando Deus falava com o povo. Quanto mais o povo ouvia a voz de Deus, mas o povo se afastava, ia se afastando com medo, porque esse corpo ele é medroso, é fraco e não tem esse senso para condizer com o sobrenatural criado pelo próprio Criador. Mas agora não. A fé das coisas que não estão vendo, quando se fala do arrebatamento, fala também a Bíblia sobre a transformação do corpo. Quando estamos comentando, meditando sobre o encontro com Cristo, já traz outra natureza, já produz a alegria da igreja, glorificado ao nome do Senhor da glória, que é a alegria da igreja, que é o
contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Do Monte Sinai, a voz de Deus assombrou o povo. Do Monte Sião, as boas novas nos anima e nos reanima constantemente em Cristo, quando nós passamos a compreender esta palavra. E a nossa confiança é que é o Espírito de Deus, Ele veio sobre nós, para, como já expressei, para ficar. Para qual finalidade? Para nos convencer do pecado. É Ele que nos convence. Ele que nos inquieta a convencer do pecado e testemunhar da glória de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor da glória, nesse tempo presente para os escolhidos. É lindo a boa palavra do Senhor nosso Deus. Quem está compreendendo? Mas qual é mais bonito? Qual é mais valoroso, mais lindo? É a igreja ou a glória da Nova Jerusalém? A glória da Nova Jerusalém. A glória da Nova Jerusalém. Os irmãos sabiam que a Nova Jerusalém é feita por causa de nós? Eita, Deus maravilhoso! Compreenda a palavra. A Nova Jerusalém, mãe de meus irmãos, ela é feita por nossa causa. E tudo aquilo que é feito por nossa causa, nós estamos acima. Porque a Nova Jerusalém, aqui a palavra nos mostra, voltando para o versículo 21, a Nova Jerusalém, ela revela a habitação dos salvos. Então ela foi criada por causa... Aí, vai cooperando aí, irmãos. Irmãos, por isso que o comentário para a igreja, essa igreja é bom que participe. Porque a doutrina não se muda. Doutrina é padrão eterno. Nós estou comentando aqui com a igreja sobre a doutrina da glória. Aleluia! A doutrina revelada na glória. Agora vamos para uma avaliação. Segundo a Bíblia Sagrada nos ensina, a Nova Jerusalém é a cidade de Deus para os salvos. Só que os salvos, eles estão acima da Nova Jerusalém, porque os salvos é eternamente imagem e semelhança, não da Nova Jerusalém, mas do Criador. Glória a Deus! E aleluia! Estão compreendendo? Então, qual é mais bonito? É a Nova Jerusalém ou os habitantes dela? Habitantes dela. Porque eu estou comentando uma vez, eu tenho irmãos que quando você não descobre o que ele tem, ele não valoriza. Hoje mesmo a irmã louvou, que ele valoriza o que você tem. Mas não é na teoria, é a prática da verdade. Quando Deus fala na teoria, apenas a verdade está ligada ali. E é digno de confiança. Uma época, os fariseus questionaram com Jesus, porque ele comia um sábado junto com seus discípulos. O que ele disse? Aqui no capítulo 2 de Marcos, ele disse: foi feito o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o homem está acima. A palavra homem, eu já falei várias vezes, mas é importante analisar. Quem sabe o significado da palavra homem? Humanidade.
humanidade. O homem parece uma mulher? É bom fazer perguntas, acatar ideias, porque estamos num trabalho executivo, que é ensinamento. O homem parece uma mulher? Alguém sacudiu a cabeça que não. Mas a Bíblia diz que sim. A mulher tem quantos dedos na mão? E o homem? Está parecido ou não está? Isso. Vamos avaliar, porque o preconceito religioso traz agressão. Por isso que é preciso aprender a palavra, aprender a doutrina. E Jesus disse: conhecereis a verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade. Senão a pessoa fica com aquela separação entre questões que a mulher não parece com o homem não parece com a mulher. Veja bem, mas a palavra homem significa humanidade. Quero fazer uma observação nesse assunto que as pessoas usam muito em 22 e Deuteronômio, versículo 5. Não haverá traje no homem da mulher e nem traje da mulher no homem. Quem fazer isso é abominação a Deus. Vou explicar o assunto. Naquela época, irmãos e irmãs, todos os homens e as mulheres vestiam iguais, não existia calça. Nem para homem, não existia calça para a humanidade. Estão compreendendo? Homens e mulheres usavam roupões. Agora a diferença é que a roupa do homem tinha uma divisa. Mas não era questão de feitio, era uma divisa que a mulher não usava. Somente isso. E muitos, tirando aquele versículo até isolado, nessa época, que ali era uma vestimenta por lei e não era por fé, é que entra às vezes o preconceito de homem com mulher. Mas Deus não é preconceituoso. Deus é o Deus de união. Glória a Deus. Unido. Ele pegou um homem, apanhou o homem, da costela do homem, que representa no original a metade do homem, fez o quê? A mulher. E depois da mulher, ligou novamente o homem, e dos dois ele fez uma só carne. Sim ou não? Sim. Então ficou ligado, não só parecido com o outro, mas também ligado um ao outro. De dois é um. De dois fez um. De um fez dois. De Adão, Deus fez Eva. Ficou dois personagens. Mas depois de Eva, Deus pega e liga novamente a Adão através do matrimônio e ficou um só. Quando eu estou na igreja, que a minha esposa está em casa, aqui só está a metade. A metade fica em casa. Compreender como funciona? Mas por que estou estendendo um pouco mais? Porque foi feita a pergunta: se o homem parece com a mulher. Parece ou não? O homem tem quantos olhos? E a mulher? Quantas vias respiratórias? 2. E a mulher? O homem possui quantas orelhas? Isso, audições 2. E a mulher? Quantas bocas possui o homem no seu rosto? E a mulher? Quantos traços deu aí? Resumiu? Quantos? O símbolo da plenitude, da perfeição está no rosto do homem e da mulher. Glória a Deus! Às vezes, por uma falta de explicação, surge, às vezes, até distorção, não é? E até pecado. Então, estão compreendendo ou não? A mulher tem um corpo, o homem também tem um corpo. A diferença é somente a questão do sexo masculino e feminino. Mas o restante, tudo é um parecido.
parecido com o outro, porque Deus, Adão foi a imagem e semelhança de Deus, e Eva foi a imagem e semelhança de Adão, que parece com Deus. Aleluia e glória a Deus. Pegou ensinamento ou não? Então vamos ser cada vez mais dedicados, referente, porque tudo isto não é a questão de aceitar Cristo, porque nós já tivemos várias vezes o ensinamento sobre a doutrina mais fácil de se compreender. Quem acompanhou já aprendeu. Qual é a doutrina mais fácil de se compreender? De sentir o efeito? As irmãs compreenderam o que nós precisamos aprender? A doutrina mais fácil de se compreender e sentir o efeito dela é a doutrina da salvação. Se cumprirmos a doutrina da salvação, nós aceitamos a Cristo e nunca seremos libertos da escravidão que Ele veio nos tirar. Sabia que a salvação é a doutrina mais fácil? Para muitos é mais difícil, por isso que você tem que compreender. Eu vou dar um exemplo, nem vou ler, mas eu vou dar um exemplo. Como a salvação é simples, fácil e objetiva. Agora, por que precisa de ensinamento? Para não pesar aquilo que está facilitando a nós. No capítulo 8 de Lucas, só vou citar, bem conhecido, a cura de um endemoniado. Ele estava totalmente possuído por legiões, e nelas as cadeias, as correntes poderiam detê-los, expelia-os pelos lugares desertos, isento da sociedade, feroz, temerário a todos, de repente, temerário por todos, quero dizer, todos temiam, tinham medo dele. Aí aparece Jesus, expulsa os demônios, expulsa os demônios. Se a irmã quiser ler no versículo 38 e 39 do capítulo 8 de Lucas, tem alguém que possa ler? Este Lucas. Irmãos, poucos instantes o homem estava destruído. Não é isso, irmão Filomena? Poucos instantes o homem estava destruído por demônios. A história é conhecida. Agora, dentro de questão desses poucos instantes, o homem foi liberto dos demônios, que no versículo 37 diz a palavra que ele, no 36, 37, diz que ele estava sentado aos pés de Cristo em perfeito estado, em perfeita saúde, de tal maneira que o Espírito Santo já estava nele, porque ele rogou a Jesus que deixasse seguir. Ele recebeu o que de Cristo? Salvação, irmão. Rogou a Jesus, pede que quando seguinte, dia do solo não, você vai me seguir, mas fazendo missão. Vai e conta para os teus o que Deus fez contigo, como Ele te libertou, e a palavra nos diz que Ele foi pregando, irmãos,
de cidade em cidade, de local em local. Ele usou uma mensagem que começou a expandir, irmãos. E não dá para que nós entendamos bem que a salvação é a doutrina mais fácil de se compreender, com tantos exemplos práticos ditos por Cristo e feitos. Isso recebe exemplo para quem? Para nós. O homem tem um pouco distante que estava possesso, agora é missionário. Eita Deus maravilhoso! E essa palavra é digna de aceitação porque a gente lamenta. Existem muitos crentes afastados e não deveria ter afastado. Poderia estar perseverante. Falta de compreensão é a palavra de Deus, a meta da salvação. Muito lindo a palavra. Qual a doutrina mais fácil de se compreender? Será que ainda estão com aquele peso de regras, sobre regras e cada regras e aparência, mais do que o caráter? Isso é perigoso. A religiosidade, ela não constrói, ela destrói. É uma realidade nessa palavra. A história da mulher samaritana, até mudar de assunto, nós não é mudando, é o mesmo sentido da doutrina da glória. A mulher estava lá com relacionamento conjugal. Ela foi tirar água meio-dia, para quem não sabe, porque ela não queria encontrar com ninguém. Fugiu do horário oficial de tirar água, segundo a cultura da roça, do interior. E ela foi meio-dia para não encontrar ninguém. Estava totalmente depressiva. E por incrível que pareça, para a surpresa dela, ela encontrou lá quem? Jesus era o quê? Judeu ou não? Jesus era judeu? Era e é judeu. Para quem não sabe, por isso que é bom aprender. Ele é descendente dos judeus por profecia. Profecia de quem? Profecia dele mesmo, que ele deu os profetas. Glória a Deus! De repente a mulher deixou o cântaro, perdoada, problema resolvido, e foi fazer missão. De tiradora de água depressiva para uma missionária específica. Eita Deus maravilhoso! É bom que entendamos a palavra. Qual a doutrina mais fácil de se compreender? Salvação. E qual a doutrina que mais nos alegra? Salvação. Não ficaremos emocionados, irmãos, somente, mas tenhamos a razão para dominar as nossas emoções. E a doutrina que mais nos alegra é a doutrina da Salvação. Ninguém fica triste porque está salvo, irmão. Pode haver problemas, ter gente querido, mas você nunca está triste porque surgiu um problema. Mas nunca fica triste porque surgiu a salvação. Glória a Deus! Aleluia! É uma realidade. Nesta palavra, a palavra de Deus. Por isso que a igreja, nós precisamos repetir essas palavras várias vezes, mas é importante para quem não compreendeu. É preciso que a igreja frequente ensinamento bíblico. O ministério está empenhado e a igreja deve aproveitar essas oportunidades. Por quê? Quando alguém tem possibilidade de fazer o bem que não faz, ele é omisso ao pecado. Ele é omisso ao pecado por omissão. Você sabe, olha, tem ensinamento. Tem. Você soube que tem ensinamento, estou sabendo. Você foi? Não. Aí ela fica sabendo também que não foi. E ela fica sabendo que não foi porque não quis ir. Muitos.
Aí essas palavras não é uma ameaça para a igreja, mas é a declaração plena de quem é negligente para ouvir. E essas palavras de ouvir, não querer, não ir, não participar, contribui para quê? Hã? Juízo final. Não é uma ameaça, é uma alerta. Porque aquilo que está em Tiago capítulo 4,16, quem sabe fazer o bem, ele faz errado, vive em pecado. Vive em pecado. Por isso que Jesus ele disse: ide e ensinai, discipulai e avaliai a mente dos que estão recebendo o ensinamento. Porque a facilitação hoje é a plenitude de Deus em nós, o Espírito Santo em forma de derramamento, para que nossas mentes ficam bem esclarecidas, relacionado ao que estamos ouvindo, ouvindo a respeito de Deus e Cristo, segundo as Escrituras, na revelação do Espírito Santo. Não é uma brincadeira. Quando Jesus disse eu te salvei, ele não está brincando, ele salvou mesmo. Quando ele diz eu estou irado, ele não é brincando, ele está irado mesmo. Quando ele expressa a alegria com salvos, não é uma alegria artificial, é uma alegria plena e eterna. Glória a Deus! É bom aprender a palavra. E quando fala o homem, voltando ao mesmo assunto que eu estava comentando, quando Deus fala com o homem, está falando com quem? Isso. Deus fala com o homem e está falando com a mulher. Tanto é que lá no Jardim do Éden, a mulher, antes do pecado, não tinha nome. Parece que é 3:20, se não me falha a memória, de Gênesis, onde Deus, a primeira vez, Adão deu o nome à mulher. Eva, que significa mãe da vida. Mas antes disto, Deus chamava Adão. Eva estava junto. Compreendeu? Ou não? Chamava os dois por quantos nomes? Chamava os dois por um nome só. Era ligado no outro de tal maneira que não precisaria Deus estar usando aquela expressão. Adão, eis-me aqui, Senhor. Eva, eis-me aqui, Senhor, não. Chamava Adão e Eva já. Coisa linda, não é? Mas eu vou fazer a minha pergunta novamente. Qual a doutrina mais fácil de se compreender e viver? Agora estamos chegando à conclusão, mas é bom que responda em coro. Em voz de triunfo que a salvação não é somente para a palavra verbal, ela está na virtude do Espírito Santo. E é isso que nos alegra. Salvação, Deus salvou. Por que ele nos salvou? Porque desta oração, depois que Jesus orou por ele orou por quem? Pela igreja. Vamos voltar lá para o capítulo 17 do Evangelho de João novamente. E os irmãos e as irmãs cooperem aí nesse trabalho tão lindo desta palavra. João capítulo 17. Até o 5 ele ora por quê? Do versículos 1 ao 5 ele ora para do 1 ao 5 ele está orando por quê? Isto, irmão. Compreenderam, irmãos? Não podemos colocar o pé no lugar da cabeça, nem o braço no lugar da perna, nem isso. Imagina a irmã colocar esse óculos virado lá para as costas.
As pessoas vão notar, não está batendo bem, não. O óculos é para ser usado nos olhos e não abrir a parte da frente para trás. Assim é a Bíblia. Não é para ser passado. O Espírito Santo, ele veio fazer com que nós não deixemos a Bíblia em vão. E parece que não funcionou nada e não entendemos nada. A primeira oração Jesus fez por quem? Por ele. A segunda sessão, ele ora por quem? Pelos discípulos. Deus é ético, irmãos. Deus é organizado. Deus é controlado. Deus é planejador. Deus é organizador. Deus é controlador e Deus é liderador. O Espírito de Deus veio sobre nós para apresentar Deus em nós que está em Cristo. Mas para o ministério de organização, glória a Deus. É uma realidade nisso até em casa. Quando você tem a organização, lugar, aonde coloca a Bíblia, aonde coloca o óculos, ou carteira, ou bolsa, isso ajuda muito a nossa facilitação do nosso cérebro, da nossa mente. Você pensa no objeto, pensa no local, isso é organização. Pensa no documento, pensa no local onde deixa. Se joga para lá, joga para ali, joga para um lado, joga para o outro, a mente vira uma farofa e não tem como evitar a não ser organizar. Compreenderam? Às vezes a gente lembra, até são coisas mínimas assim de casa. Você pensa numa xícara, você pensa no lugar. Porque a organização começa em casa, está compreendendo? Depois, se você sobe no culto com a vida toda desorganizada, só apenas dá um cala-boca no povo, faz aquela gritaria, e papapá, quem compreendeu, diga amém, não compreendeu, diz amém a si mesmo. Mentindo, né? Não compreendeu e disse que compreendeu. Por simplicidade. Por isso que eu estou referindo, nós estamos referindo o Espírito Santo em nós, com abundância sobre Deus. Agora, depois que Jesus orou por ele orou por quem? Os discípulos. Do versículo 6 ao 16, devido ao horário já está praticamente esgotado, ele orou pelos discípulos, mas com as mesmas intenções que ele orou por nós. Olha o que diz o versículo 20, aqui do capítulo 17 de João. Olha como diz aqui a palavra de Deus. João capítulo 17, e aqui vem o versículo 20. Diz aqui, ó. Encontraram? E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra, sua palavra, hão de crer em mim. Agora esta oração é para quem? Agora nós estamos em... Como se chama esta oração? A oração sacerdotal, a oração consagratória, a oração do início do Calvário. Jesus nos incluiu. Como é que você vai ser suspeito de macumba? Não tem como. Se uma pessoa dizer, olha, você alguém pegou seu nome e levou para a boca do sábado, para a encruzilhada, para até cemitério, você ficou empetecado, eu vou dizer logo para ele, é mentira. Eu falo dentro da Bíblia Sagrada. Não pega. A menos que seja um crente contendeiro, porque aí já não é crente, é contendeiro. Mas não pega, por causa do quê? Olha o que diz o versículo 15 aqui, nós já vamos analisando essa palavra.
nesta oração para os discípulos, mas concluindo a nós também. No versículo 15, diz aqui a palavra: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres e os guarda do mal com ele, maligno. Se Jesus pediu para nos guardar do maligno, como é que aparece alguém colocando a sua vida em suspeita que você está imaculado e que você está cheio de coisa relacionada a maldição ritual? Nunca! E é o que se vê muito, e muitas pessoas na simplicidade, ela levanta a mão, acho que sou eu mesmo. Cuidado com essas ironias, porque quando Deus criou Adão e Eva lá no jardim do Éden, foi assim. Deus abençoou, deu a ordem, e Deus disse: não coma do fruto proibido. Chegou alguém lá do lado da feitiçaria e disse: olha, não, Deus tem alguma coisa retida aí, você precisa observar e fazer isso ou aquilo, comer desse fruto, você vai descobrir mais bênçãos de Deus. Era verdade? A primeira sessão espírita que eles ouvem. Hoje também, se nós não levar a palavra a sério, nós vamos até concordar que somos crentes, tomamos a ceia e estamos em comunhão com Deus e estamos enfeitiçados. Não existe. Maldição desapareceu. Quem está compreendendo? Não, mas ele não falou brincando. Ele falou com a realidade. Jesus não falou uma palavra leviana. Livra do mal. Ah, não, mas o mal vai atingir. Por isso que às vezes o crente fica doente fisicamente, mas espiritualmente ou relacionado à maldição, não. Não pega. Por quê? Porque a oração feita assim, por Cristo, nos guarda. Ainda há um sinal em nós que aquilo que estava em nós, o diabo que estava em nós no passado, quando aceita Cristo, o demônio sai ou não? E vai para onde? Para mais perto ou mais longe? Ele fica ao derredor. Ele passa do arredor para o... passa de perto para... Agora o mal fica conosco, a contradição é a carne, que as pessoas interpretam como demônio, e é um erro grande. Por quê? Porque o inimigo não tem nada de sacrifício a não ser o crente marcado com o sangue do Cordeiro. Tem a marca do sangue, ele fica de longe e não nos atinge com maldições rituais. Compreender a segurança do crente. Mas também a gente observa tanta insegurança, e quando alguém diz a macumba pegou, a pessoa já pegou mesmo. Mas aí é a doutrina que vem, a menos que a pessoa dê um lugar. Porque o contendeiro, a Bíblia diz em Provérbios 6, verso 19, que o contendeiro é feiticeiro. O crente contendeiro, o crente feiticeiro e o feiticeiro é o mesmo nível. Semeia contenda entre irmãos é pecado capital. Agora, quando nós estamos falando que Jesus orou e nos deu direito de libertação. Glória a Deus! Meus amados, é 5 crentes, 10 crentes, 5 virgens e 5. E a palavra invertida é loucura. É a loucura que leva à perdição. Por isso, precisa ensinamento ou não? Não vou mais prolongar, mas que Deus continue nos abençoando nessa palavra.
Nesta oração do capítulo 17 do Evangelho de João, Cristo fez quantos tipos de orações? Isso, quantos? Primeiro por quem? Segundo, e na sequência, com as mesmas condições que ele orou para os outros. Então, no direito que os outros têm, nós também temos. A maravilha de Deus. Aí está o culto de cura divina, que a alma é curada. Sem dúvida, quem está compreendendo? O precipitado fala que a macumba pegou na pessoa, então ela vai ter que explicar. Se pegou é porque a pessoa, como eu já disse, é contendeira, vive em discórdia e é leviana, não faz caso da palavra de Deus. Mas para os que não que são perfeitos, mas os que se arrependem e pedem, Deus dá perdão. Na hora que Deus continua abençoando, vamos já apresentar a oferta, você que pode ajudar com a sua oferta, apresente aí. É um momento de alegria de oferta. Vai dar oferta ou não? Por que é alegria? Porque Ele nos honrou de tal maneira que Ele nos colocou como mantenedor da sua obra. Ele nos deu uma honra tão grande que Ele nos colocou como administradores das suas mordomias. Glória a Deus! Por isso que no momento da oferta, no momento da palavra, a alegria, o momento da oração, o momento do louvor, o momento do testemunho, e assim por diante, a alegria porque nos teve por fiel, colocando-nos no seu ministério. Apresente aí com alegria a sua oferta, apresenta com graça em cada coração, louvado seja o nome do Senhor, e vamos cada momento a mais segurando nas mãos do Senhor, e Ele segurou primeiro nas nossas. Deus e Pai Celestial, receba, meu Deus, as ofertas que o Senhor tem preparado para o Senhor da glória, na vida dos teus servos, Senhor, na vida das tuas servas, Senhor da glória, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, Deus, na virtude do teu Evangelho, santo e poderoso, Senhor da glória, e permanece, ó Deus, para sempre. Em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças ao Senhor nosso Deus. Coloque a oferta na sala. Tem alguém que pode passar os envelopes? Pegue aí por fé, o que seja um envelope para colocar a sua 10ª parte para Deus. Mas a gente, para Deus, na palavra diz que Ele vai considerando o que fazemos com Ele. Tem aqui os envelopes. Tem alguém que quiser pegar? Tem alguém que pode passar? Tem alguém? O irmão mesmo pode passar, os irmãos pedem pela fé. O Senhor da glória abençoa sempre primeiro, senão não trazia oferta. Como você vai trazer a oferta se Deus não te der primeiro? Ou nós vamos estar ofertando, irmãos, se Deus não nos der primeiro, não é isso? Compreenderam? Então, é assim que funciona a palavra de Deus. Quem quiser colocar a sua oferta também no cofre ali, não é? Ali, se irmãos quiserem, não é? De acordo com a sua fé. Pegue aí pela fé. Deus trabalha nesta fé. Naquilo que você não está vendo, mas crendo. Pede continuar na obra de Deus. Segurança, sim, na obra do Senhor, nosso Deus. O Evangelho é isso. O Evangelho é planejamento, do que mais? Organização, controle e lideração, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é preciso ensinamento. Vamos já agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Eu vou, antes de orar, quero fazer a pergunta se tem alguém que passar para o irmão Tiago Valdo. Alguém que não é crente ou pastor do Evangelho ouviu a palavra e creu na palavra? Tem alguém? Não tem? Ou algum pastor, ou algum que não é crente? Alguém?
Por que que a Nova Jerusalém fora criada, irmãs? Por nossa causa. Na Nova Jerusalém está a criação de Deus. Mas dentro da Nova Jerusalém está a obra-prima feita pelas mãos de Deus, que é os salmos. Eita Deus! Amém. Saúde, alma de igreja, com a paz da Senhor Jesus Cristo. Diante do nome de Jesus, diz amém. Precisamos aprender, né? De Jesus. Então Deus abençoe vocês que compareceram aqui nessa manhã, né? Esse ensinamento da palavra de Deus, né? Para nós, pastor Manuel Oliveira, né? Eu quero saber esse ensinamento para vocês que compareceram.